Oi, gente, boa tarde, tudo bom? Eu sou a Caroline, eu trabalho no Ministério do Meio Ambiente, eu sou analista lá, e eu trabalho no departamento que cuida especificamente da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente ajuda os estados e os municípios na elaboração de seus planos, os estudos de regionalização. E aí eu vim aqui fazer uma palestra sobre tudo aquilo que a gente tem atualmente de resíduos sólidos no Brasil e traçar um panorama para vocês. Desculpa se eu ficar nervosa. Bom, eu achei que a gente deveria começar a palestra falando da geração. A geração é o primeiro item de prioridade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente vem tratando muito pouco sobre ela. E a primeira prioridade é a não geração. E a falta de uma política de gestão de resíduos, ela faz com que a geração de resíduos cresça com o aumento da população urbana, dos processos industriais que privilegiam o descartável, aquelas indústrias que não trazem de volta os seus resíduos para o seu sistema produtivo. Ela aumenta também com a capacidade de consumo das pessoas e da expansão das manchas urbanas. E aí isso é demonstrado nesse gráfico aqui, que ele traz a evolução populacional em verde, o PIB em roxinho, e aí a geração de resíduos em 3 estudos que o governo federal tem na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, que também mostram a tendência de aumento em relação a essas 2 variáveis. E aqui, ainda falando da geração de resíduos, eu trouxe um gráfico mostrando que, atualmente, a gente dá muita importância para a disposição final dos resíduos, que tem que ter aterro sanitário, não tem que prorrogar prazo, e aí a gente tem que uma grande quantidade desses resíduos que podem ter outra utilidade, eles acabam indo para a disposição final e saturando os aterros sanitários e diminuindo a sua vida útil. Então, o que a gente tem que focar na política, que é a tendência mundial? É focar na não geração, na minimização da geração, na reutilização, na reciclagem, e aí concentrar esse volume nessa parte de cima da pirâmide. E aí, quando chegar na disposição final, vai ser uma quantidade bem menor de resíduos que será levada para a disposição final. E aí que entra 2 definições muito importantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a definição de resíduos sólidos mesmo, que é um material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade. E a definição de rejeitos, que são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. E aí a gente observa que, quando a gente trata dos rejeitos, a sua quantidade ela é bem menor e mais leve de quando a gente trata de resíduos sólidos em geral. E aí a balança ela tende a ficar mais leve, e isso significa que menos resíduos ela vai ser disposto no aterro sanitário, vai prolongar a sua vida útil, e aí os municípios não vão ter mais tanto problema em relação a essa disposição final. E aí eu trouxe aqui a ordem de prioridade na gestão de resíduos, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz. Ela enfoca na não geração, na redução, na reutilização, na reciclagem, no tratamento e depois na disposição final. Aí eu vou explicar cada um. O que seria a não geração, que eu acho que é o que todos os municípios deveriam estar atuando diretamente nela. É reduzir a geração de resíduos produzidos pela população. Uma das campanhas que eu acho muito interessante é da redução das sacolinhas plásticas de supermercados, você levando a sua própria sacola ecológica no mercado e trazendo os resíduos. Outra forma também pode ser na compra de produtos a granel, em grandes quantidades, e você começa a reutilizar os materiais que você tem na sua casa para compra um volume muito grande de detergente e tem um potinho só para você usar esse detergente, ao invés de você comprar vários detergentes de 500 ml e ter vários frascos na sua casa. Tem também em relação à redução, que é buscar fazer campanhas para evitar comprar aquilo que não é necessário, aquilo que é exagerado, aquilo que você não precisa. Trata muito do consumismo atualmente, né? E também realizar compras sustentáveis. Isso é uma coisa que a gente está batendo bastante no governo federal, que é parar de comprar aquelas canetas que são mais baratas, mas elas não funcionam. Aí, no final, você tem que jogá-las fora e comprar de novo outras canetas, porque você usou uma vez e elas já não prestam mais. Então, essa é uma política agora do governo federal, de tentar comprar. Às vezes, não é mais barato, mas é um produto de qualidade que ele vai durar muito tempo.
A reutilização, que é começar a transformar os materiais em alguma coisa que possa ser útil antes de você levar ele para outras formas de destinação. E aí aqui eu queria citar essas vassourinhas de garrafa PET. Tem até uma cooperativa lá em Natal, que eles pegam as PETs e transformam em vassouras e vendem. E é uma vassoura de boa qualidade, ela dura bem mais que essas outras vendidas em mercado, e é uma fonte de renda para a cooperativa. Eles também aproveitam banner para fazer sacolas recicláveis para eventos, eles reutilizam muito material dentro da cooperativa antes de vender esses produtos, e aí eles geram renda para os próprios catadores. Em relação à reciclagem, que todo mundo já sabe, né, que é o processo de transformação dos resíduos, que envolve a alteração da sua propriedade física, química e biológica, com vistas em transformação dos insumos ou novos produtos. E aí, ali, a primeira figura mostra a diferença da reutilização e da reciclagem. A reciclagem, ela pega aquele material e transforma ele num novo. E a reutilização, ela só modifica rapidinho suas características para ele ser novamente reaproveitado. E aí eu queria aqui também entrar no enfoque da compostagem da matéria orgânica. Tem uma cooperativa em Santa Catarina que eles estão atuando num bairro e recolhendo a matéria orgânica, uma proposta deles, e vendendo depois o composto que é produzido pela matéria orgânica na compostagem. Eu vou falar mais para frente. Que é uma forma de reciclagem. O tratamento ele visa diminuir o impacto negativo na saúde humana, assim como no meio ambiente. E aí ele tem duas formas. Ou ele é um tratamento intermediário, que aí você diminui a periculosidade desse resíduo e pode aproveitar ele na reutilização ou na reciclagem. Ou um tratamento que você vai reduzir o volume dele para ele ser disposto finalmente. E aí aqui eu queria falar da compostagem comunitária. Ela é feita lá em Florianópolis e ela é organizada pelo Centro de Estudos e Promoção na Agricultura em Grupo. Lá em Florianópolis, eles começaram com um bairro e aí eles pegam resíduos das famílias, das escolas, das creches e associações em containers azuisinhos assim. E aí eles transformam esse composto em material para a própria comunidade, na agricultura de quintais, nas escolas e hortas comunitárias. Aí aqui eu trouxe algumas fotos que eles apresentaram. Eles distribuíram esses containers azuis no bairro todo para as pessoas da comunidade colocarem a matéria orgânica ali dentro. E aí eles fazem a coleta no começo com as carrocinhas normais, 2 pessoas ali, essa última foto. E aí depois a demanda foi tão grande que eles tiveram que adquirir um caminhão para ajudar a fazer essa coleta lá. E aí eles têm um pátio de compostagem. E aí eles trabalham com a comunidade e a cooperativa na compostagem dessa matéria orgânica. A primeira foto lá embaixo, eles tiraram para mostrar a diferença da disposição dos resíduos da matéria orgânica dentro dos containers azuis e a disposição normal, que é jogada na rua de qualquer jeito. Aí aqui é onde é o bairro, os pontinhos vermelhos são onde tem os pontos azulzinhos de entrega, aqueles frascos azuis. Aí tem os pontos verdes, que são os 3... Não dá para ver, né? Tem um laser? Aqui, aqui e aqui. São 3 pontos que é onde eles fazem a compostagem lá na região. E agora eles estão tentando fazer com que a prefeitura contrate eles por dispensa de licitação, porque cooperativa pode ser contratada por dispensa de licitação pela prefeitura, para eles tratarem os resíduos de todo o município, ampliar o programa para todo o município. E aí a cooperativa ela vai ganhar pela prefeitura para tratar o resíduo e também pela venda do composto final, que é utilizado na agricultura. E aí, a última prioridade da política é a disposição final ambientalmente adequada daquilo que não tem mais utilidade. E aí, então, veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Então, ela é para ser adotada pela União isoladamente ou em parcerias com os estados, Distrito Federal e os outros municípios visando a gestão integrada dos resíduos. A política ela trouxe princípios, objetivos, instrumentos, metas e ações com diretrizes relativas à gestão integrada e gerenciamento dos resíduos, à responsabilidade dos geradores e aos instrumentos econômicos que podem ser aplicados.
Alguns pontos notáveis dessa política, eu trouxe aqui para a gente, é porque ela mexe com toda a sociedade e as atividades econômicas da sociedade, porque ela institui a responsabilidade compartilhada. Ela também traz benefícios para o ar, água, solo e para a saúde pública da população. Ela reduz a pressão sobre os recursos naturais, porque ela faz com que os resíduos produzidos eles voltem à cadeia e traga menos impacto na retirada da matéria da natureza. Ela permite os consórcios intermunicipais e se articula com diversas outras leis, como a política a Lei de Consórcios Públicos, a Política Nacional de Saneamento Ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental. A responsabilidade compartilhada, ela trouxe um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas por todo mundo, desde o fabricante, importador, distribuidor, os titulares de serviços públicos, inclusive os consumidores. Agora, eles têm uma responsabilidade também em cima daquilo que eles produzem. E aí, o objetivo é minimizar o volume de resíduos sólidos gerados e reduzir o impacto causado à saúde humana, decorrente de todo o ciclo de vida dos produtos, que é desde a sua produção até o seu destino final. A política ela tem alguns aspectos críticos que a gente tem que observar e trabalhar mais neles, que é em relação à erradicação dos lixões, conforme o artigo 54 da lei, que ela deu prazo até agosto de 2012 para os municípios começarem a dispor seus resíduos seus rejeitos de forma adequada. Ela também precisa trabalhar melhor no sistema de planejamento dos resíduos, desde o plano nacional até os planos municipais de gerenciamento. Tem que trabalhar nisso também. Uma integração e nivelamento dos desempenhos da União com os estados e municípios. A implantação da coleta seletiva, da reciclagem e dos sistemas de logística reversa, que eles ainda são muito iniciantes. E trabalhar no financiamento e demais medidas econômicas de suporte à implementação da política e produção e consumo sustentável. A lei trouxe algumas disposições transitórias, que são em relação aos prazos. O dia 2 de agosto de 2012, que trata da elaboração dos planos estaduais e municipais. Esse prazo, ele disse que, a partir dele, quem não tiver o plano elaborado, os municípios e os estados, eles não podem ter acesso a recursos da União para resíduos sólidos. Então, se o município ele não quiser ter o seu plano, não precisa. Só que ele também não vai conseguir acessar recursos do governo federal. E o prazo de 4 anos, que o município deverá dar a disposição final ambientalmente adequada dos seus rejeitos. Isso implica na eliminação dos lixões, que eles também devem ser recuperados. Em relação ao Plano Nacional, ele foi elaborado em até 6 meses depois que a política foi lançada. Ele teve um diagnóstico trabalhado a partir de dados secundários do governo federal. Os cenários foram utilizados mesmo do Plano de Saneamento Básico. E as metas, diretrizes e estratégias elas foram propostas por consultores contratados pelo Ministério do Meio Ambiente e definidas em conjunto com o grupo do Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos, incluindo a sociedade civil e as associações diversas na área de resíduos. Então, ela foi divulgada em 6 meses após a publicação do decreto da lei, e ela ainda não foi aprovada porque falta ser avaliada por um comitê que ele não, como eu posso dizer, ele não existe. Esse Comitê de Políticas Agrícolas, ele não se reúne há mais de 10 anos, e ele está na lei que, para o plano ser aprovado, ele tem que passar por esse Comitê de Políticas Agrícolas. E aí está no impasse o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, a Casa Civil, discutindo com o MAPA para agilizar essa pendência e aí divulgar o plano de forma oficial para a sociedade. O Plano Nacional ele tem 29 diretrizes e 170 estratégias em todos esses resíduos. E ele possui 28 metas no total, 9 metas para resíduos sólidos urbanos e 19 metas para outros tipos de resíduos. Entre as metas está a eliminação dos lixões até 2014, que ela já está desatualizada, a recuperação das áreas dos lixões, redução de recicláveis secos e assim por diante. Eu trouxe aqui o exemplo da meta 3,
que é sobre a redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterro. Então, a tendência é que resíduos recicláveis não vão mais para aterro. Então, a gente tem uma meta e a gente tem que agora só avaliar como a gente vai verificar o cumprimento dessa meta até 2031. Aí, já que o plano está pronto desde 2010, mas ele ainda não foi publicado por causa daquele Comitê de Políticas Agrícolas, a gente já viu que o plano ele precisa de uma revisão. E aí, para revisar o plano, a gente se deparou com alguns desafios. Uma é o reduzido aporte de recursos que a gente está no momento, lá do Ministério do Meio Ambiente. A outra é que, revisar o Plano Nacional, a gente vai ter que revisar ele sem a utilização de dados primários, dados disponíveis são secundários e eles são defasados. Dar um tratamento adequado, estatístico adequado a essas informações. A gente também tem que avaliar o período de 2011 a 2015, o que aconteceu em relação à gestão de resíduos sólidos no Brasil nesse período, e a gente tem que colocar essa informação no plano e propor metas e diretrizes mais próximas à expectativa do Brasil, e também ponderar sobre o capítulo de cenarização, que foi pego do Plan SAB, e a gente acha que agora deve ter uma realidade só para resíduos sólidos. Outros desafios que a gente encontrou também no plano de resíduos sólidos é fazer a governança do plano. Como que a gente vai interagir com o comitê interministerial, como que ele vai atuar. O comitê interministerial ele é composto por diversos ministérios. Tem o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente, o Ministério das Cidades, o Ministério do Desenvolvimento de Indústria e Comércio. É composto por vários ministérios. A gente tem que saber como a gente vai se articular, que ainda não está muito bem consolidado isso. Também definir os responsáveis pela implementação de cada uma das metas que tem no plano. Criar mecanismo de acompanhamento integrado, que é o Sistema de Informação de Resíduos Sólidos, ele tem que ser mais atualizado, mais real. Definir estratégias prioritárias. Compatibilizar as ações do plano com o PPA, porque um plano sem recurso não é um plano muito consistente. A gente tem que também integrar a gestão dos diferentes tipos de resíduos, não só os resíduos sólidos urbanos. Identificar e se comprometer os recursos para o cumprimento das metas, principalmente pelos estados e municípios. Aprofundar as questões inerentes à educação ambiental. Criar mecanismos de estímulos à implantação da política. Mensurar os custos da degradação ambiental por disposição inadequada de resíduos é uma coisa que a gente quer fazer, a gente quer mostrar que a maioria das pessoas ela acha que levar os resíduos para o lixão ela é mais barata, ou para um aterro sanitário. E a gente quer mostrar que se você trabalhar todas as etapas da gestão de resíduos, ao invés de degradar o meio ambiente, isso vai sair bem mais barato. E definir formas de interlocução entre os principais atores que implementam o plano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto atual da gestão de resíduos sólidos no Brasil. A gente identificou 6 problemas relatados na gestão e no gerenciamento dos resíduos sólidos. Um é a priorização histórica de trabalho de coleta sobre as atividades de reciclagem e disposição final. As pessoas elas priorizam mais coletar o resíduo e mandar para qualquer lugar do que você pensar no que fazer com esse material. Ainda tem muito disso. Os hábitos culturais de produção e consumo da sociedade, que é o consumo exagerado, a falta de capacidade técnica, institucional e financeira dos titulares da gestão de resíduos sólidos é um problema muito grande. Os municípios eles não têm competência técnica para cuidar da gestão dos resíduos sólidos. A falta de informação técnica consistente e suficiente para a formulação de políticas públicas na gestão de resíduos sólidos a nível municipal. Em média, 50% do lixo produzido no Brasil é composto por matéria orgânica e ela é enviada para o aterro sanitário ou lixão como se fosse um rejeito, que não pode ser reaproveitado. A coleta seletiva é praticada em 2.051 municípios, ou seja, 37% do total de municípios do Brasil, e principalmente só na região sul e sudeste. Então, aqui tem alguns dados gerais. Eu trouxe que a geração de resíduos por cabeça, por pessoa, é 1,1 kg por habitante dia. E o total produzido de massa recebida pelas unidades de disposição final de resíduos sólidos é em torno de 94 milhões de toneladas por ano.
Aí, baseada nessa quantidade, a gente fez uma estimativa e viu que 64% da massa de resíduos sólidos no Brasil ela é enviada para aterro sanitário. Porque quem tem aterro sanitário são municípios grandes e que produzem mais. Mas, ainda assim, a gente tem 17% em lixão a céu aberto, 15% em aterro controlado, 2,1% outras destinações inadequadas qualquer. Aí aqui é uma situação dos planos estaduais de resíduos sólidos, que a gente só tem que o Maranhão e o Pernambuco, que terminaram seus, e o Rio de Janeiro, que terminaram seus planos estaduais. Nenhum outro ainda tem seus planos estaduais concluídos. Mas estão em execução, os azuizinhos estão em execução, os vermelhinhos estão em fase de licitação para contratar a elaboração desse plano. Em marronzinho é que o Estado ele já tem um estudo de regionalização no seu estado para ajudar na gestão consorciada dos resíduos. O vermelhinho não tem plano. E o que está escrito ali é o valor do repasse do Ministério para elaborar esse plano. Aqui são municípios que declararam que possuem planos municipais de resíduos. Só o que está em verdinho ali. Então, são 1.800 municípios que, em 2013, declararam ter planos de resíduos sólidos. Em relação aqui à disposição final imprópria, que é aterro controlado ou lixão, a gente percebeu que, de 2000 para 2013, houve uma redução de mais de 1.000 municípios que agora começam a destinar seu resíduo sólido ou seu rejeito para aterro sanitário. E aqui, ao contrário, aqui a disposição final adequada, a gente percebe, de 2000 para 2008, 275 municípios começaram a destinar seus resíduos para aterro sanitário. E para 2013, já foi mais de 1.000 municípios que começaram a destinar os seus rejeitos para aterro sanitário. Aqui é uma representação dos tipos de unidades de disposição final utilizada pelos municípios do Brasil. Esses aqui são informações declaradas no SNIS. Os municípios que estão em branco, eles não declararam nada no SNIS, então não teve essa informação. Então, a gente observa a maior concentração de aterros sanitários na parte sul do país e lixões no resto da região. Esse aqui é um mapa que o Ministério do Meio Ambiente fez, consolidando diversos estudos, inclusive declarações dos municípios para o próprio Ministério do Meio Ambiente, sobre se ele tem um lixão ou aterro sanitário, que é o em vermelhinho, ou lixão ou aterro controlado em vermelhinho, e o aterro sanitário em verde. Só alguns municípios, bem pouquinhos, não declararam nada, mas a gente observa que a maioria do país ainda tem a disposição inadequada. Aqui é um estudo da Brelp, 2013, que é o índice de abrangência da coleta dos resíduos no país. Então, ela ainda não atinge 100% da população. No Sudeste, em torno de 97% só. Só não, bastante. Aqui são algumas iniciativas de coleta seletiva. Não deu para ver, né? Mas aqui, nesse gráfico aqui, mostra que 62% dos municípios do país têm alguma atividade inicial em coleta seletiva. Inicial. Pode ser num bairro ou na cidade inteira. Aí aqui a gente trouxe também informações sobre o SINIR, que é o Sistema de Informações Nacionais de Resíduos Sólidos, que ele já está na sua versão 1.0, é a sua primeira versão. Ele ainda precisa ser aprimorado, o trabalho ainda está em andamento com a ONB. E aí, aqui a gente traz principalmente as informações de logística reversa, que todas as informações, os estudos de viabilidade, os acordos setoriais firmados. Esse é um mapa que eu trouxe, que a gente tem como uma alternativa para a segregação dos resíduos sólidos, caracterizados como domiciliares. O que a gente pode fazer com cada um desses resíduos? Aí, no caso, o primeiro é as podas e varrição, que a gente pode encaminhar para trituração e depois para compostagem, e esse composto ser utilizado no reflorestamento ou jardinagem do próprio município. Também tem os resíduos domésticos urbanos e os de pequenos comércios, que a gente pode separar os recicláveis dos orgânicos, e o que sobrar, os rejeitos, aí a gente encaminha para o aterro sanitário. Os orgânicos a gente leva para a compostagem e o reciclado ele volta para a indústria. O mesmo acontece com os hospitais, com o resíduo que precisa ser tratado, ele é inertizado e levado para o aterro sanitário.
E a construção e reforma, que ele pode ter diversas outras utilizações. Tem também em relação às estações de tratamento de água e esgoto, que os resíduos sólidos eles podem ser levados para aterro sanitário, aqueles que são tóxicos, ou então eles podem ser aplicados na jardinagem, no reflorestamento. Então, a gente vê que pouco resíduo ele é encaminhado para aterro sanitário. É basicamente o rejeito e aquele material que está contaminado que não pode ser utilizado. E aqui é uma solução dos fluxos de alguns resíduos não urbanos gerados num pequeno município. Por exemplo, no caso das mineradoras, a gente pode levar o resíduo para aterros, ou então levar ele para o mercado de reciclagem, transformá-lo e ser utilizado de volta na indústria. Os resíduos de criação de animais, de plantações e mercados, que são grandes volumes, também levar esse material para reciclagem, que eles são materiais reciclados, compostáveis. A gente recicla eles, transforma em composto e ele pode ser aplicado na agricultura mesmo, ou em reflorestamento, em jardins. E é isso. Espero ter traçado um panorama dos resíduos do Brasil atualmente. Alguma pergunta?